Iremos apresentar o seminário de ondas estacionárias, onde iremos discutir o que são as ondas estacionárias, como são formadas, as suas características e a sua importância em diferentes áreas da ciência. O seminário é da disciplina de Laboratório de Física 2, ministrada pelo professor Alexandre, apresentadas pelos discentes Amanda, Leona e Vinícius. As ondas são uma parte fundamental da física e muitos dos fenômenos naturais que encontramos em nosso mundo diário envolvem ondas de algum tipo. Isso significa que é um fenômeno físico e esse tipo de onda é muito estudado em diversas áreas da física, como a acústica, a óptica e a eletrônica. O que são ondas estacionárias? São oscilações que ocorrem quando as ondas de frequências iguais propagam-se em sentidos opostos e se encontram. Isso acontece porque a onda ela a onda resultante é formada pela suposição de duas ondas de mesma amplitude e frequência que se movem em direções opostas. A partir do momento em que essas ondas se encontram, a energia delas é cancelada e, em certo ponto, ela se reforça em outro, produzindo padrões de amplitude e deslocamento fixo no espaço. Ela é uma oscilação da corda, sem a propagação da perturbação. As cristas, ela não viaja pela corda. Sendo assim, cada elemento da corda oscila verticalmente com frequência. E abaixo temos uma representação de uma onda sob efeito da onda estacionária. Como as ondas estacionárias são formadas? Elas são formadas a partir de três situações. A primeira, as ondas se deslocam em uma antifase, onde a onda resultante é estacionária, pois é desfeita a energia das ondas em alguns pontos e reforçada em outros. Em segundo, temos onde as ondas se deslocam em fase. A onda resultante é a soma de duas ondas, produzindo uma onda de maior amplitude. E, por fim, elas se deslocam em uma combinação de fase e antifase, onde a onda resultante tem uma amplitude menor que a soma das duas ondas, mas não é estacionária. Possuem amplitude, representada pela letra A, comprimento de onda, representada pela lambda, frequência, pela letra F, e velocidade, pela letra V. E pode ser encontrada a partir da equação fundamental da ondulatória, onde V é igual a F vezes lambda. E abaixo, temos uma representação da onda estacionária, onde temos uma corda, uma onda incidente em corda, com uma extremidade onde ela pode ser vista pela linha vermelha, e é fixa, e encontra-se refletida com a linha pontilhada, com a mesma frequência, gerando uma onda estacionária. E onde é possível perceber também que a onda estacionária de comprimento de ondas possui três nós. Princípio de Huygens. Ele diz que cada ponto em uma frente de onda funciona como uma nova fonte, produzindo ondas que se propagam com a mesma frequência, velocidade e na mesma direção das ondas originais. Assim, podemos dizer que esse princípio pode ser usado para entender a formação das ondas estacionárias, pois se os pontos estão vibrando em frequências iguais e em sentido oposto, as ondas secundárias se interferem de tal maneira que criam regiões onde o movimento se cancela e regiões onde o movimento fica reforçado, resultando em uma onda estacionária. Elementos da onda estacionária. Temos o ventre e o nó. O ventre está representado pela letra V, podemos ver no ponto mais alto da onda, é onde é o ponto que sofre interferência construtiva. O nó está no meio, na linha de referência, representada pela letra N, e é correspondente ao ponto que sofre interferência destrutiva. E abaixo temos o lambda sobre 2,
que é a distância entre dois nós ou dois ventres consecutivos, e é igual à metade do comprimento da onda. E o lambda igual a 4 representa a distância em um ventre e um nó consecutivo, e é igual a 1/4 do comprimento da onda. Característica das ondas estacionárias. As ondas estacionárias possuem características únicas que as distinguem de outras ondas. Uma das características mais distintivas das ondas estacionárias é a formação de nós e antinós. Os nós são pontos onde a amplitude da onda é zero, enquanto os antinós são pontos onde a amplitude é máxima, como foi visto anteriormente. E esses pontos se alternam na onda estacionária, formando um padrão característico. A distância entre dois nós consecutivos ou antinós consecutivos é sempre igual ao meio comprimento da onda. E outra característica importante das ondas estacionárias é que elas não se propagam no espaço, mas sim parecem estar paradas em um determinado ponto. Isso ocorre porque a onda resultante é uma combinação de duas ondas que se propagam em direção opostas. Como resultado, a onda estacionária não transmite energia na direção de propagação, mas sim cria um padrão de interferência. A gente pode ver na imagem aqui mais detalhadamente os nós que ficam ali no topo da amplitude, os antinós ficam no topo da amplitude da onda, o nó que fica entre os ventres, onde a amplitude é zero, e esse espaço aí, onde seria tipo um borrão, são chamados ventres. Harmônicos. São números inteiros de vezes da menor frequência que a corda pode emitir, denominado de primeiro harmônico ou frequência fundamental. Eles são chamados assim porque correspondem às notas da série harmônica da música. Cada harmônico tem um número de ordem que indica quantas cristas ou vales. Cristas seriam os antinós e vales seriam os nós, na onda estacionária. A frequência do primeiro harmônico, como a gente pode ver, é a frequência fundamental, onde o comprimento dela é o maior possível em comparação com as outras abaixo. É fácil a gente identificar o harmônico das ondas, só de olhar aqui na imagem dá para ver. Por exemplo, a primeira onda, ela é primeiro harmônico porque a gente consegue enxergar só um ventre nela. O comprimento dela é maior que as outras abaixo e a frequência é menor. Então, quanto maior o comprimento da onda, menor vai ser a frequência dela. Nesse caso do primeiro harmônico, ele está formando só um ventre. Na de baixo a frequência já é maior e o comprimento da onda já é menor. E a gente consegue ver dois ventres, essa parte amarela aí. Então, é um segundo harmônico. E por aí vai. Então, são geradas duas consequências simultâneas, que é a interferência construtiva e a destrutiva. A interferência destrutiva ocorre quando as ondas não têm a mesma fase e possuem caráter de aniquilação. Nesse caso, a amplitude resultante é menor do que a amplitude individual das ondas. A integração destrutiva é responsável pela formação dos nós nas ondas estacionárias, onde a amplitude é zero. Nessa imagem, a gente pode ver que a onda de cima e a onda de baixo elas estão como se estivessem espelhadas. Então, em determinado momento, elas vão fazer como se fosse uma linha, que elas vão se anular, como dá para ver nessa linha retinha azul. Isso aí são elas se anulando. Interferência construtiva, que ocorre quando as ondas apresentam a mesma fase e possuem caráter de reforço, ou seja, a formação de uma onda ainda maior do que aquelas que lhe deram origem. Como a gente está vendo aí, as ondas elas estão na mesma fase, ou seja, elas estão parelhas. Se a gente for juntar as duas, elas vão formar como se fosse um desenho só, e aí elas
vão tornar-se ainda maiores. Elas não vão se anular como na interferência destrutiva. Bom, agora vamos falar um pouco para vocês sobre as aplicações dessas ondas estacionárias no nosso cotidiano. As ondas estacionárias têm diversas aplicações práticas em muitas áreas diferentes, incluindo na música, acústica de sala, engenharia de comunicação e ciências dos materiais. Aqui estão algumas aplicações importantes das ondas estacionárias. Na música, elas são essenciais na produção de som em instrumentos musicais, como cordas de violão ou piano, e ao ajustar as frequências das ondas estacionárias, os músicos eles podem produzir notas musicais diferentes. Na acústica de sala, elas são usadas para melhorar a acústica das salas de concertos, estúdios de gravação e outros espaços onde o som é importante, e ao controlar a distribuição dos nós e antinós na sala, pode-se ajustar a qualidade do som e reduzir problemas como o eco e reverberação. A reverberação é um reflexo das ondas de som ou um amplo impacto de uma ação, ou seja, é a persistência do som após ter sido interrompida como resultado de múltiplas reflexões de superfícies, como móveis, pessoas e o ar, dentro de uma superfície fechada. Na comunicação, elas são usadas como guias de ondas em fibra óptica, e esses guias eles permitem que a luz se propague por longas distâncias sem perda de sinal, graças à formação de ondas estacionárias que mantêm a luz confinada dentro da fibra. Já na ciência dos materiais, elas são úteis na caracterização de materiais como em técnicas de ressonância magnética, espalhamento de raio-x a baixo ângulo. Outra aplicação das ondas estacionárias na ciência dos materiais é na caracterização de defeitos e imperfeição em materiais cristalinos. E essas técnicas elas aproveitam as propriedades das ondas estacionárias para analisar a estrutura e as propriedades dos materiais. E aí nós estamos trazendo algumas fórmulas que é relacionadas às ondas estacionárias. A primeira fórmula é para calcular a frequência, onde temos a fórmula F é igual a V sobre lambda, onde F é a frequência, V é a velocidade de propagação da onda e lambda é o comprimento de onda. Temos a segunda fórmula, que também pode ser calculada a frequência da onda. F é igual a 1 sobre T, onde F é a frequência e T é o período da onda. O período é o tempo necessário para a fonte produzir uma onda completa. Se você souber o período da onda, pode calcular sua frequência usando esta fórmula. Outra forma de medir o período é usar a fórmula T é igual a 1 sobre F, onde T é o período e F é a frequência da onda. Ela é usada quando se sabe a frequência da onda e quer achar o seu período. A outra fórmula é para encontrar a velocidade da onda, onde V é igual a F sobre lambda. V é a velocidade, F é a frequência, lambda é o comprimento de onda. E temos uma outra fórmula, que é a densidade linear da massa, onde temos a fórmula V é igual a raiz quadrada de T sobre μ, onde V é a velocidade da onda, que é medida em metros por segundo, T é a tensão na corda, que é medida em newtons, e μ é a densidade linear da massa, que é medida em quilogramas por metros cúbicos. Temos ainda a fórmula que é para o comprimento da onda, V é a velocidade, que é medida em metros por segundo, F é a frequência, que é medida em hertz, e π é o pi lambda,
ou pior, lambda, é o comprimento de onda, que é medido em metro.